Olá, bem-vindos ao mais um Saco de Gatos, nosso programa semanal em que a gente conversa com autores, amigos, convidados da editora sobre os livros que estão sendo publicados agora e que já foram publicados pela Alameda. Então, a gente está fazendo agora uma série um pouco especial sobre livros que já foram publicados na Alameda, mas que a gente acha fundamentais para a editora, para entender nosso projeto editorial, livros que mudaram o pensamento ou a historiografia sobre alguma coisa. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor Pedro Puntoni, amigo de longuíssima data, um querido e um grandíssimo pesquisador e historiador. A gente publicou o livro dele, O Estado do Brasil, Poder e Política na Bahia Colonial, 1548 e 1700, faz alguns anos, mas eu queria sempre revisitar esse livro e conversar com o Pedro sobre o livro. Então, hoje eu tenho o prazer de trazer o Pedro Puntoni aqui para conversar com a gente no Saco de Gatos. Bem-vindo, Pedro. Oi, Joana. Tudo Tudo bom? bom? Tudo bem. bom. Que bom estar aqui com você. Bem-vindo ao Saco de Gatos. Queria já faz um tempo falar com você aqui sobre o livro que você publicou pela Alameda, que a gente tem o maior orgulho do livro e acha o livro incrível. E aí, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre o livro. Como você... É a sua livre docência, então é uma reunião de ensaios. Queria que você explicasse um pouco como isso chegou no estado do Brasil. Sim, o livro foi o resultado da reunião de 7 textos, 7 ensaios, que foram sendo escritos ao longo da década de 2000 a 2010, 11, quando, então, eu fiz a minha livre docência. Na verdade, eu defendi a livre docência em 2010, mas depois eu ainda trabalhei um pouquinho nos textos. Alguns deles tinham sido publicados como artigos, capítulos de livros, e alguns eram inéditos. Todos eles, de alguma maneira, são conectados a um tema que eu procurei trabalhar ao longo desses anos, que é, ao mesmo tempo, uma leitura da história política da Bahia, com foco no século XVII, que é o período que eu tenho mais estudado. Claro que eu recuo um pouco para o século XVI, mas o foco do trabalho é uma história do século XVII, e são vários temas, sobretudo da história política da Bahia nesse período da formação do Estado do Brasil, que era como era designado essa, essa instituição, esse espaço político, que é o sistema do governo geral, que compreendia não só a função do governador geral, mas também outras instituições políticas que giram em torno ou estão articuladas a esse governo do Brasil. A Provedoria Mora, a Ouvidoria, a Relação da Bahia e outras instituições que estão, questões militares. Então, tudo isso um pouco eu tratei com vários textos, um deles sobre o secretário de Estado. Os textos têm autonomia, podem ser lidos de forma isolada, mas, de alguma maneira, eles estão conectados, porque todos eles percorrem essa temática. E você é professor de Brasil colonial, né? Então é um assunto bem fundamental. Eu achei interessante a documentação, principalmente a documentação militar que você usa para fazer sua análise. Fala um pouco sobre essa documentação que é bacana demais. Sim. Assim, de alguma maneira, o livro tem ele responde a um, a um debate, uma questão que a historiografia enfrentou nos últimos 20 anos, que é uma renovação da história política. A história política passou por uma transformação, sobretudo mais próxima de uma história institucional, uma história das relações de poder, uma história preocupada também com a construção jurídica desses corpos do poder, com essas instituições do poder. Mas eu procurei também sempre fazer uma história que fosse comprometida com a luta política, com o conflito, com a diferença dos interesses, enraizada na materialidade.
tanto econômica, então é um pouco um livro de história econômica também, há um capítulo específico mais ligado à questão da economia e da espacialização da produção na região do Recôncavo e do sul da Bahia, mas é também um livro que fala do militar e das instituições militares, da produção do poder militar. Então há uma pesquisa que, na verdade, se conecta com o meu doutoramento, que é anterior, 10 anos atrás, da publicação desse livro, é de 2002, e que é um trabalho sobre a Guerra dos Bárbaros, onde eu pude também, e tive que trabalhar, obviamente, com a documentação de natureza militar, tanto pensando a forma como as instituições militares iam se estruturando e se formalizando, e ao mesmo tempo também a dinâmica das lutas, né, uma narrativa dessas guerras. Então, um dos capítulos que faz parte do livro se, se, se orienta mais para um estudo da arte da guerra e das instituições militares no Brasil do século XVI até o século XVII. E você Tendo fez, sempre o governo geral como protagonista. Né? você fez muita pesquisa em Portugal também, não é? Sim, sim. A maior parte da pesquisa, a grande parte da documentação está em Portugal. Claro que há documentos no Brasil, sobretudo no Arquivo Nacional, mas na Biblioteca Nacional, que guardou uma parte importante da documentação colonial do governo geral da Bahia, e que depois foi transcrita e publicada aos poucos ao longo do início do século XX, naquela série chamada Documentos Históricos da Biblioteca Nacional, mas também a documentação nos arquivos na Bahia, tanto o Arquivo Histórico Municipal como o Arquivo Público do Estado da Bahia. Mas, tirando essa documentação do Brasil, que às vezes é muito falha, muito prejudicada pela falta de cuidado, pela negligência, pela forma como os nossos acervos e arquivos têm sido tratados ao longo dos últimos séculos. Né? A documentação mais importante, evidentemente, está em Portugal, onde ela também está mais bem preservada e pode ser consultada de uma maneira mais íntegra. Então, boa parte da minha pesquisa sempre foi em Portugal, desde o doutoramento, quando eu tive a oportunidade de trabalhar lá, nos arquivos lá, no Arquivo Ultramarino, na Torre do Tombo, na biblioteca, em outros, e depois para a produção desse livro, que já era numa fase em que eu Ao estava. Ah, muito bem. Eu estava dando aula lá já na USP, como professor, e uma parte da pesquisa foi, obviamente, beneficiada tanto com um pós-doc que eu tive, com o apoio da FAPESP, logo no começo de 2001, e depois, posteriormente, com a participação no projeto temático da FAPESP, Dimensões do Império Português, Dimensões do Império Português, Estruturas e Dinâmicas do Antigo Sistema Colonial, que era um projeto coordenado pela professora Laura de Mello Souza, que eu participei, e eu participava dentro desse projeto, que era muito grande, muitas frentes. Havia um núcleo temático, dividido em 4 núcleos temáticos. Um núcleo temático, especificamente, era sobre estruturas políticas no Império Português. E eu participava desse núcleo, então a minha pesquisa, nesse momento, estava muito orientada para a história política, e eu queria escapar, como eu estava dizendo antes, não só da história institucional, da constituição desses corpos políticos, mas da luta política, da dinâmica da política no mundo colonial. Então, por isso que na época eu estava comprometido com a escrita de uma biografia, afinal, essa era a ideia, dessa figura extraordinária do século XVII, que é o Bernardo Vieira Ravasco. O Bernardo Vieira Ravasco, um dos capítulos do livro trata dele. É um esboço do que seria a biografia, que está, em parte, redigida, eu tenho alguns pedaços aqui no meu computador, mas é um trabalho ainda inacabado. O Bernardo Vieira Ravasco é irmão do padre Antônio Vieira, e durante mais de 50 anos ele foi
secretário de Estado do Brasil, né? O Estado do Brasil, esse sistema político que tinha como cabeça principal o governo geral, o governador geral se servia de um secretário, tinha um apoio de um secretário, que posteriormente é elevado, é constituído formalmente como secretário de Estado. E esse secretário é o Bernardo Vieira Ravasco. Uhum. Entra governo, sai governo, os governadores mudam, mas ele continua E ele secretário de Estado. Então ele percorre toda a segunda metade do século XVII, desde 1640 e 41, quando ele vira secretário, inicialmente de forma assim meio informal, e trabalha para o governador, o Montalvão, até que ele é formalizado secretário de Estado. Então, o governo, a monarquia reproduz no Brasil a estrutura política que já havia no estado da Índia, onde havia um secretário de Estado formalmente instituído, no Brasil passa a existir, e ele vai exercer essa função até a morte, em 1697, quando essa função passa ao filho dele, Gonçalo Vieira Ravasco. E é muito interessante o Olha, percurso desse indivíduo, porque ele também é poeta, ele escreve sobre a questão das fortificações, escreve sobre a questão da moeda, escreve sobre vários assuntos, e ele é o cara que cuida de todo o arquivo e de toda a documentação e, portanto, toda a história, toda a memória do poder no século XVII no Brasil. Então, quando um governador desembarcava e tinha que assumir, quer dizer, ele era o cara que saberia dizer para o governador como as coisas funcionam, como que o governo tem que proceder, quais são os grupos políticos que devem ser observados, respeitados, quais que devem ser temidos, quais não, quais são os aliados. Então ele era uma figura política central e que trabalhava sempre na sombra, sempre sem aparecer muito. Mas se você pega os documentos, Joana, assim, do século XVII, do governo geral, da Bahia, sempre lá vai estar a assinatura do Bernardo Vieira Ravasco, porque ele que está cuidando da gestão dessa memória política e dessa memória administrativa. Então eu me interessei muito. Na verdade, no livro há 2 capítulos que falam dele. Um especificamente sobre o ofício, né, a função do secretário de Estado, e que é um esboço de uma biografia desse personagem, e um capítulo que é sobre as chaves da Bahia, que fala de história militar também, que é o final do século XVII, um contexto de crise econômica da Bahia, o mal do Estado brasílico, é o título do capítulo. Ele trata de 2 aspectos dessa crise do século XVII, tanto econômica, né, mas ele trata da dimensão militar também, porque o Ravasco tem alguns textos sobre a necessidade de mudar o sistema de defesa da Bahia, mudar as fortificações e tal. Mas a questão econômica era muito interessante, porque ele tem um documento muito amplo e muito detalhado sobre a questão monetária na Bahia no final do século XVII, que é o gancho que me fez avançar depois desse livro, né, que a gente publicou em 2014, né? foi. Eu fui estudar por conta do Ravasco e desse documento, eu fui me dedicar mais a esse aspecto da história do Império Português, que era a questão monetária. Ele foi um pouco o gancho para começar uma nova pesquisa, que depois de 2014 eu vou começar essa nova pesquisa em 2016, sobre a história monetária. Mas o livro gira também, eu acho, muito em torno dessa figura ou desses personagens. Acho que esse é um ponto também para a gente E é trazer aqui. interessante. E a biografia vai aparecer? A biografia do Ravasco que eu disse, eu fiz esses esboços, eu tenho muito material que eu tenho juntado sobre ele desde o tempo do doutoramento, quando o personagem apareceu para mim e o interesse por ele. Então eu coleciono documentos sobre ele, informações, os seus poemas. Então tem uma parte toda que é a questão dele como literato, como poeta, alguns que sobreviveram, a relação dele com o irmão, a relação dele
na açucarocracia, ele era senhor de engenho, ele como homem político, ele como militar, porque ele também luta nas guerras contra os holandeses, no cerco da Bahia de 48, de 1648. Então, ele é um personagem que atravessa, digamos, todo o século XVII. Então, a minha ideia ainda, né, fazer essa biografia do Ravasco mais ampla, que é ao mesmo tempo uma história da Bahia no século XVII, através desse personagem. Estamos E esperando a biografia, hein? é um momento incrível, inclusive porque ele é um personagem muito, muito forte, com uma postura muito importante. Ele foi muito importante na Guerra dos Bárbaros, nas guerras indígenas, na luta contra Palmares também. Ele tem um protagonismo na organização do governo geral para enfrentar a rebelião dos Palmares, a rebelião indígena. Ele tem um protagonismo importante também nas transformações políticas e econômicas que a Bahia vai atravessar na crise dos anos 80, 90. Ele faz propostas, ele atua, e ele é também um personagem, digamos assim, muito imbricado naquela vida cultural da Bahia, da qual participavam outros personagens, como Manuel Botelho, Gregório de Matos. O Gregório de Matos era muito próximo do filho dele, o Gonçalo Ravasco, que depois vai ser o secretário de Estado, e não deixa herdeiros, né, o Gonçalo. E o Gonçalo era, por sua vez, muito ligado ao Inácio Barbosa Machado, que é irmão do grande biógrafo, o Diogo de Barbosa Machado, e que tem digamos assim, mostra um pouco, eu acho que muito interessante isso, essas conexões muito intensas entre a elite açucareira, produtora de açúcar no Brasil, os senhores de escravos, essa gente violenta e brutal, ao mesmo tempo com essa elite cultural e administrativa portuguesa, né, que mostra a realidade dura desse império escravista que foi o Império Colonial Português. E E está eu ia tudo te muito perguntar, misturado, né? ah, eu ia te perguntar uma coisa, puxando um pouco a sardinha, sobre, enfim, a farinha de mandioca e essa relação, Ah, né, muito interessante ali dos víveres e da crise do açúcar nesse momento. sim. Um dos textos chama Conchavo da Farinha, e um É. dos textos é justamente sobre essa questão do que eu chamei a espacialização do sistema econômico com a intervenção do governo geral na Bahia. Quer dizer, na segunda metade do século XVII, com a necessidade de enfrentar uma crise que ia se produzindo, que era uma crise não só da economia açucareira, mas resultado também da conjuntura das guerras holandesas, finalmente terminam em 1654, com a rendição dos holandeses nas tabocas, mas o governo geral do Brasil tem que enfrentar um quadro em que a administração, a gestão, o financiamento das tropas no Brasil, e eram muitas nesse momento que viviam em Salvador, milhares de soldados, passou a ser um encargo da Bahia, ou seja, da zona produtiva da Bahia, que tinha que manter essa gente, esses soldados, alimentados, vivendo, e o custo disso recaiu não só sobre a cidade da Bahia, mas sobre o Recôncavo e as vilas do sul da Bahia, em direção a Ilhéus. Ao sul da Bahia havia São Paulo, que era uma fortificação, é o Forte de São Paulo, mas havia Cairu, Camamu, Boipeba, que eram vilas com menos densidade e que haviam se tornado produtoras de açúcar, mas que são convertidas em produtoras de alimento, sobretudo a farinha de Hum, mandioca, né, que é o alimento fundamental. Todo o período colonial é a farinha exato. de mandioca, que é uma apropriação de um Isso, sistema alimentar produtivo dos indígenas, que é isso. traduzido pelos portugueses, incorporado, e se torna essencial para o sustento das plantações de cana, dos engenhos de cana e das vilas, sobretudo a cidade de Salvador.
Então o governo geral vai interferir, junto com a Câmara da Bahia, para organizar o sistema produtivo, espacializando essa produção e especializando as vilas do sul na produção de farinha, de alimento. Apesar de alguns desses moradores pretenderem produzir açúcar, eles são obrigados a produzir farinha a um preço tabelado para manter o fluxo de alimentação de Salvador, não só da vila, mas a vila que era também um lugar onde havia muitos soldados. Isso é muito interessante, porque também me ajudou a revelar como que a Câmara de Salvador, na verdade, atua junto com o governo geral, e aí eu fiz uma proposta de que a gente deveria interpretar que, no caso de Salvador, a Câmara, apesar de ser uma representação da oligarquia, da açucarocracia, dos produtores de açúcar, como mostrou Stuart e outros estudos, ela também participa do governo geral, na medida em que ela atua para organizar o sistema produtivo e, de alguma forma, organizar também os conflitos de interesse, as dissensões e tensões que surgem ao longo do século XVII, que só vai crescendo com o fato de que há uma crise do açúcar que vai se tornando cada vez mais clara a partir da década de 1670, 80, sobretudo, e é um pouco o tema aí do último capítulo, essa crise, né? Que é o capítulo chama O Mal do Estado Brasília. Então é isso, o livro é interessante, assim, a ideia de que são capítulos, textos mais ou menos isolados, mas como eu digo na introdução, são todos conexos, porque todos percorrem um discurso, uma narrativa, uma história dessa segunda metade do século XVII, sobretudo. Mas é isso. Ah, que interessante. E Pedro, eu ia te perguntar, depois do livro, o que você falou um pouco, mas o que você está pesquisando nesses últimos tempos? Então, aí depois do livro, eu, por conta desse interesse pelo que um dos textos, um dos documentos que eu analiso no último capítulo do livro é um arbítrio, entenda assim, é um papel escrito pelo Bernardo Vieira Ravasco, enquanto secretário de Estado, propondo para a monarquia portuguesa uma alteração do sistema monetário na Bahia, leia-se no Brasil. Ele propõe, a partir de um diagnóstico de uma crise monetária, que ele apresenta e apresenta os dados e uma interpretação da natureza dessa crise, ele propõe uma transformação do sistema monetário no Brasil, com a criação de uma moeda provincial, ou seja, uma moeda que valesse só no Brasil. Isso me despertou o interesse de entender por que a crise da economia açucareira era interpretada por eles, na época, como uma crise monetária, e o que significava essa crise, e isso me levou a propor um estudo sobre a transformação do sistema monetário em Portugal a partir da restauração. A restauração é em 1640, Portugal entre 1580 e 640. O rei de Portugal é o rei da Espanha, a partir de 1640, há uma ascensão de uma nova dinastia, com uma transformação que resulta numa guerra contra a Espanha, que vai durar 28 anos e tal. E uma das coisas que esses novos monarcas, os Braganças, primeiro Dom João IV, propõem é uma alteração do valor da moeda em Portugal. E são sucessivas alterações que vão se desenrolar assim, de forma vertiginosa até a última desvalorização em 1688. Então, de 1641 a 1688, essas sucessivas desvalorizações impactam o sistema monetário na escala do império. Então, eu fui estudar isso. Eu fui estudar essa transformação do sistema monetário português com a construção de uma política monetária, isso que eu propus na minha pesquisa, que resulta num quadro com a criação do novo regimento para a Casa da Moeda em 1686, uma última desvalorização do real português em 1688,
e uma reacomodação dos sistemas monetários nos espaços coloniais, tanto na Índia, que já tinha uma moeda provincial desde o século XVI, Angola e no Brasil. Então eu fiquei de 2016 até o ano passado trabalhando nisso, escrevi alguns artigos e tal, mas trabalhando num livro sobre a formação do sistema monetário do Império Colonial Português, nesse contexto da mudança do século XVI e, sobretudo, na segunda metade do século XVII. É um livro que eu já terminei. Paralelamente, eu fiz um outro estudo, com o apoio da FAPESP. Eu fiz um outro estudo também sobre o pensamento monetário, que uma das coisas que me passou era a necessidade de entender como que vai sendo construída uma política monetária e o protagonismo que tem nisso o Conselho da Fazenda em Portugal, que desde a restauração passa a controlar a política monetária e que pensamentos, que ideias que esses homens que estão mexendo na moeda, propondo desvalorizações, alterações, novas regras, e alterações que têm um impacto não só em Portugal, mas no Império como um todo. Estão pensando, que ideias que eles mobilizam, que conceitos que eles trazem, quem influencia eles? São pensadores de Salamanca, são ingleses, são franceses? Então eu fui mapeando isso e fiz um estudo que já é um outro livro, digamos assim, que está quase ficando pronto, sobre o pensamento monetário em Portugal nesse século XVII, que é um livro que eu pensei ele como uma antologia. Então são vários textos que eu fui separando, desde arbítrios, pareceres, votos e reflexões sobre a moeda, tanto escritos em Portugal, quanto escritos no Brasil, em Angola e em Goa. Foram textos que foram sendo subsidiários do meu estudo maior sobre o sistema monetário, e que eu fui fazendo uma transcrição mais precisa, com notas de rodapé, explicações, uma introdução para cada texto, mostrando quem é o autor, por que esse texto assim, deve ser interpretado dessa maneira ou daquela, e escrevi um texto introdutório sobre essa formação do pensamento monetário em Portugal. E aí, a partir disso, esse ano eu estou começando um novo projeto, que é um projeto sobre o mercantilismo em Portugal. Então, indo para além da questão da moeda, pensando de uma maneira geral o pensamento econômico em Portugal, nessa fase anterior a Dom João V, portanto, sempre anterior à chegada do ouro, e que vai ajudar. A ideia é pensar, ajudar a pensar a formação desse pensamento no diálogo com a Europa, sobretudo com a França e com a Inglaterra, onde esses pensadores portugueses encontravam outras ideias, conceitos e experiências que eles queriam trazer para Portugal. Então, dois personagens, entre vários, mas eu posso destacar dois personagens que eu tenho mais interesse em estudar e estou mais trabalhando. Um deles é o Duarte Ribeiro de Macedo, que viveu 9 anos em Paris e escreveu muitos textos importantes. O principal deles, mais conhecido, é o Discurso sobre a Introdução das Artes no Reino, que tem um forte caráter colbertiano, digamos assim, de uma defesa da manufatura em Portugal, e o papel e, digamos assim, a ação, né, a experiência da gestão do Conde de Ericeira no Conselho da Fazenda, que foi muito, muito importante em todas essas transformações, inclusive monetárias, desde os anos 70 até o comecinho dos anos 90, quando o Conde de Ericeira tem um fecho trágico na sua vida. Ele era muito melancólico, muito pensativo, e ele se suicida em 1691. Então, esse ciclo, essa experiência, um pouco se fecha de uma forma um tanto quanto trágica. O Duarte Ribeiro também teve uma morte muito cedo, por doença e tal. E esse ciclo se fecha praticamente com a morte do Conde de Ericeira,
porque as políticas propostas, desenhadas por ele, mercantilistas, de defesa da economia portuguesa, de redesenho do Império Português, acabam sendo, digamos assim, atropeladas, transformadas pela chegada do ouro do Brasil. A partir de 1693, 94, 95, 93 é o primeiro manifesto do ouro. E isso vai produzir um novo momento da história do Império, que vai se prolongar até o Pombal, digamos assim, até o início do reinado de Dom José, depois a ascensão do trono do futuro ascensão ao poder do futuro Marquês de Pombal, que vai, por sua vez, aí já num quadro da Ilustração, olhar para esse passado. Ele não é o primeiro, Dom Luís da Cunha já tinha feito isso, olhar para essa experiência mercantilista portuguesa e pensar, nós precisamos recuperar um pouco essa experiência, essas ideias, precisamos recuperar essa proposta, essa política de defesa do patrimônio, de defesa da economia portuguesa, porque vivemos quase 50 anos com abundância do ouro, mas anos de desordem, de desorganização, como pensava o Dom Luís da Cunha. Então eu fiquei agora animado com essa ideia de estudar esse período, mas sempre vocês vê, é uma coisa de economia, de história econômica, mas é uma história de pensamento, política econômica. Eu acho que são temas que acabam sendo muito contemporâneos, eu fico pensando isso. Eu ia falar isso. Do mercantilismo, da defesa das tarifas, da defesa da economia, de impérios em luta, de um império em crise, em decadência, né? Essa primeira crise do Império Português, ou uma primeira crise do sistema colonial em Portugal, que é essa do século XVII. Então, não sei, acho que tem algo que puxa para os nossos tempos. Mas muito. é uma história do século XVII. Ah, Pedro, olha, estamos chegando aqui em meia hora, eu adorei a entrevista, é um assunto excelente, a gente podia ficar aqui conversando horas e horas, mas, enfim. Legal, Joana, super obrigado pelo convite, oportunidade de falar das pesquisas presentes. É muito legal. E falar desse livro tão querido, tão bacana que a gente fez, que vocês publicaram. Foi um momento muito importante para mim e para reunir essas reflexões e dar um sentido para elas. O trabalho editorial ele está muito em diálogo com a academia, com a pesquisa histórica, e eu queria só fazer esse registro. Eu acho que a gente tem que sempre defender muito os livros, né? Eu acho que a história, a historiografia, ela avança muito com os livros. Claro que ninguém é contra os artigos, eles estão sendo publicados, os livros podem ser resultado da articulação de artigos e capítulos, mas eu acho que a gente tem que ter um esforço de escapar dessa fragmentação, ligado ao produtivismo, a uma métrica da produção acadêmica, porque a história caminha muito construída em cima de livros, eles que são os tijolinhos que vão construir na casa. Porque os livros ficam. Né? Os livros ficam, os livros eles ficam. Permanecem, eles estão aí, a gente sempre está voltando a eles, é com eles que a gente conversa o tempo todo, e eles que vão sendo os tijolinhos da casa da história. Os artigos, um ou outro fica pendurado na parede, um ou outro ilumina uma sala, uns estão lá entre um tijolo e outro, mas são os livros que constroem a história. Sim, maravilhosa reflexão. Feliz de publicar o livro com vocês. Bom, estamos aqui para novos livros, quando você quiser, estamos aí. Tá bom. Valeu, Joana. Um beijo, Pedro. Obrigado, um beijão, querida. Beijão, tchau. Vou pegar o Jorge, que vocês perderam.